Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam caminhando da melhor forma possível. Vamos agora comentar a resolução da prova da Unicap, né, 2024.1, que foi realizada no dia 22 de outubro. É uma prova que trouxe inovações, é uma prova que a gente se deparou com uma percepção clara de que houve uma mudança substancial, nos mecanismos de elaboração da avaliação, até mesmo em função de provas anteriores que foram extremamente criticadas e que passaram aí por problemas sérios de questões de anulação e que não havia um rigor no processo elaborativo e, consequentemente, fazia com que as questões elas tivessem todo um teor ali de criticidade, de não fundamentação, e isso fez com que, de certa forma, houvesse um descrédito em relação à percepção de como a prova estava sendo feita, né? Então, o descrédito se relacionava com o contexto da elaboração da prova. E em química isso era ainda mais latente. Então, nas últimas edições, eu venho trazendo muitas críticas, venho colocando vários pontos que precisavam ser modificados e repensados, diante realmente de uma situação que persistia e que eu fazia com que essa voz ativa pudesse ali trazer questionamentos. Então, eles anularam muitas questões em provas anteriores e eu, de certa forma, estava muito receoso com a prova desse ano. E aí, consequentemente, eu estava nesse aguardo, mas quando eu recebi a prova, fui pego aí de surpresa, porque eu acho que, diante de todas as críticas que nós fizemos, houve um processo, né, de realinhamento naquilo que a gente acha que deve ser colocado de uma maneira mais consistente, de uma maneira que dá à prova uma credibilidade maior. E essa prova da Católica, ela trouxe uma situação positiva de modificação. Por mais que tenha ali, como todo vestibular, tem uma ou outra questão que precisa ser colocada num plano de um pouco mais de cuidado, mas isso não vai trazer aí qualquer contexto que venha a diminuir essa mudança positiva que a Católica propôs e aquilo que a gente observa que está sendo colocado até então numa situação de praticidade na prova de química. Então, eu saio aí bem satisfeito. A prova trouxe um equilíbrio, né, na distribuição de itens. De certa forma, há um ponto aí que a gente precisa destacar, porque se a gente pegar as últimas edições da prova da Católica, tanto de medicina quanto de outros cursos, a gente observava que havia uma predominância na parte de orgânica. E essa predominância fazia com que o aluno visse, né, esse processo, né, ele observasse esse processo da Católica de uma maneira mais voltada para esse alinhamento com a química orgânica. E essa prova mudou totalmente. Então, acredito que, a partir de agora, se eles seguirem um processo sério, cuidadoso, a gente vai começar a criar um patamar estatístico, onde a gente possa entender como é que a banca está aí colocando em prática a sua distribuição de itens. Mas pode ser que alguns alunos tenham percebido essa mudança um pouco mais substancial em relação a essa própria distribuição dos assuntos. Não tivemos questões de grande ineditismo, então muitas das questões que caíram, tiveram como referência questões de outros vestibulares, mas que isso é natural também, não é nada que traga aí um ponto de crítica. Só não pode ter o plágio, né? A cópia literal, mas se há na condição ali de ter um embasamento acerca de referências que foram utilizadas em outras avaliações, tudo bem, contanto que as adaptações elas possam ser feitas de maneira coerente, sem que haja nenhum tipo aí de distorção no pensamento, né, resolutivo da questão. Só temos um ponto aí que eu acredito que é um ponto negativo, que foi a última questão da prova, que a gente vai comentar no momento apropriado, que teve um nível de dificuldade muito elevado, e de certa forma isso não atende a uma perspectiva do que normalmente a gente observa que os alunos eles vêm construindo a nível de preparação no que se respeita ao ensino médio. Tudo bem que esse tipo de questão a gente costuma fazer uma abordagem muito sistêmica quando é para provas militares. Por exemplo, quando eu era professor de uma rede de ensino que tinha como objetivo preparar os alunos para as turmas de militares, ITA e IME, eu fiz várias questões desse tipo. Inclusive, quando eu peguei a questão, eu, na hora, fiz a associação de como esse tipo de abordagem necessita, né, de um grau ali de discussão bem mais amplo, bem mais aprofundado, que normalmente não se compatibiliza com aquilo que
as provas de ensino médio, em forma geral, costumam colocar. Então, é um ponto aí a se colocar, a se destacar. Mas vamos lá, vamos bater um papo, vamos resolver as questões, vamos tentar aí trazer para vocês alguns pontos que eu acredito que são bem importantes, beleza? A primeira questão da prova foi uma questão que envolveu a parte de gases, é uma questão que já caiu na Unicentro do Paraná, já caiu na CEDEG, claro, com valores aí diferentes, mas não é uma questão de nem um pouco inédita, tá? Mas é uma questão fácil, considerada fácil, porque ele traz referências sobre um gás, né, que está ali sendo colocado dentro de um cilindro hospitalar e que o paciente inalou, e ele coloca a temperatura, a massa do gás, o volume e a pressão, e quer saber qual seria o provável gás aí desconhecido que causou no paciente esse processo aí de acidose respiratória, confusão, sonolência. Então, o primeiro passo é, se o aluno ele prestou atenção, a partir do momento que ele diz que o paciente apresenta acidose respiratória, a primeira conexão que ele faz, opa, então tem algum vínculo ali com a espécie de natureza ácida. Isso já teria a possibilidade de você responder a questão. Bastava que entre os gases ali associados, você tinha o CO2, que é o único componente ali ácido, é um óxido ácido. Então você já conseguiria marcar a resposta sem precisar nem olhar a resolução da questão do ponto de vista quantitativo, sabe? Então foi uma pequena falha aí, porque eu acho que de certa forma alguns alunos nem se preocuparam em fazer o cálculo, mas tudo bem, porque nitrogênio, hidrogênio não tem nenhuma relação ali com o aspecto de provocar acetose, amônia tem uma natureza mais básica, metano também não tem essa condição, o hidrocarboneto não vai ter essa relação aí direta com a mudança de acidez e basicidade, então, de certa maneira, a gente conseguiria aí responder essa questão já com uma letra C. Porém, fazendo a confirmação do ponto de vista prático, o que é que a gente teria? Lembre que o estado gasoso ele é reconhecido por 4 variáveis de estado, né? Pressão, volume, número de mols e temperatura. Ao ponto que se eu tiver a pressão, se eu tiver o volume e eu tiver a temperatura, eu acho o número de mols. Então, claramente, o que é que a gente observa, pessoal? Que ele te deu a temperatura, ele te deu o volume e ele te deu a pressão. Então, você pode aplicar uma expressão que relaciona nessas 4 variáveis de estado, que é a expressão vinculada aos gases ideais, que é a equação de Clapeyron, onde você faz PV igual a quem vai a nRT. Beleza ou não? A pressão você dispõe, que é 11,18. Veja que a pressão está em ATM. O volume tem que ser em litro, porque a constante universal dos gases, que é a constante de proporcionalidade, você percebe que é 0,082 atmosfera vezes litro sobre mol vezes Kelvin, onde a temperatura em Kelvin e o volume tem que ser em litro. Então, eu vou botar aqui, ó, meio litro, que é 500 ml, tá? Esse N, que é o número de mols, ele pode ser substituído, caso você queira, pela massa da amostra sobre a massa molar. Mas, Heron, por que é importante substituir? Porque eu preciso achar a massa molar. Se eu quero saber qual é o gás, eu preciso saber qual é a massa molar desse gás, para que, obviamente, eu consiga associar o gás a essa massa molar. Então, o que é que eu posso fazer? Esse N eu posso botar Mzinho, que é a massa dada, sobre a massa molar. Só que a massa dada da amostra foi 10. Eu vou colocar aqui 10 sobre a massa molar, beleza ou não? Vezes R, que é 0,082, e vezes T, que é a temperatura em Kelvin, onde eu somo 273 e eu vou obter o valor aqui correspondente a 300. Diante desse fato, eu posso calcular de maneira bem prática esse M. Eu vou pegar aqui a calculadora para a gente poder só dar uma confirmada sempre nos dados aí colocados, mas a ideia seria pegar 10, multiplicar por 0,082, não é isso ou não? Verifiquem. Multiplicado por 300, tá aqui, ó. Beleza ou não? Esse M eu passaria multiplicando e 11,18 vezes 0,5 passaria dividindo, né? Então, isso aí ficaria dividido por 11,18 e depois ficaria dividindo ali por 0,5 e você acha essa massa aqui molada de aproximadamente 44 gramas por mol. Em função desse valor que você determinou, você iria ver qual é o gás que tem essa massa molar, até porque as massas atômicas foram dadas na questão, e você, consequentemente, acharia que o CO2 é o único que tem 44 gramas por mol. O hidrogênio, H2, é 2 gramas por mol. O N2, que é o gás nitrogênio, é 28 gramas por mol. A amônia é 17 gramas por mol. E o metano é 16 gramas por mol. Então, nenhuma teria aí a resposta de 44, a não ser o próprio CO2, que a gente já tinha, claro, determinado antes. Então, é uma questão considerada prática, fácil, não traria aí realmente dificuldades maiores para aquele aluno que tinha esse padrão aí de análise e de discussão durante os seus estudos, beleza? Vamos seguir.
A questão 42 é uma questão que envolve a parte de tabela periódica, é uma questão também considerada ali de fácil para mediana, não vai trazer muitas dificuldades. Bastava que o aluno lembrasse que entre os metais, a espécie mais eletropositiva, ou seja, aquela que quer perder elétrons com mais facilidade, é a família 1A. Tem um elétron de valência e quando perde o seu elétron, origina a configuração do gás nobre que o antecede, gerando nele uma estabilidade. Então, os metais alcalinos, quando são colocados em contato com a água, reagem de maneira muito explosiva, de forma que eles liberam gás hidrogênio. Como? A água ela é formada por H+, ou H-, tudo bem? Nesse seu processo de auto-ionização, mesmo que de maneira discreta. Então, aqui você tem um metal que eu quero saber quem é. Então, esse metal ele vai deslocar o hidrogênio numa reação de simples troca ou deslocamento, onde esse metal toma o lugar do hidrogênio. Veja, que o hidrogênio sai na forma gasosa, tá vendo ou não? E o que acontece é que esse metal se junta com o H formando uma base. E veja que essa base, ela é uma base que ela é forte, né, nesse caso, e é uma base solúvel, porque ela está dissociada. Então já dava para também trazer para o aluno a ideia de que provavelmente esse metal vai se juntar ali com o OH e vai formar uma base bem forte, uma base que tem um alto grau ali dissociativo. E isso implicaria claramente uma condição de você ter bases da família 1A, que são as únicas bases que são fortes e solúveis. Porém, o próprio texto também nos ajuda nessa linha de raciocínio, né? Trata-se de uma reação exotérmica e rápida que faz com que o hidrogênio se inflame em função da sua combustibilidade. O vigor dessas reações, né, está associado a esses baixos pontos de fusão do metal, e isso é bem interessante, porque isso é característica dos metais alcalinos, que não tende a gerar ali um retículo cristalino tão bem definido, porque como são espécies que perdem elétrons com muita facilidade, eles acabam não conseguindo ter ali os cátions e os elétrons livres ou semilivres presos naquela estrutura cristalina, porque eles liberam os elétrons com bem intensidade, beleza? Eles são muito eletropositivos, eles formam cátions facilmente. E aí seria outra referência que o aluno poderia ter, tá? Por uma vez fundindo, uma superfície metálica limpa fica exposta e segura uma reação instantânea. Então, o metal X em questão vai ser justamente o sódio, que é o que você poderia trazer aí como elemento da família 1A. Pode ser que alguns alunos, obviamente, dissessem, mas Heronzinho, teria algum tipo de distrator, por exemplo? O cálcio seria algo que o aluno poderia pensar, porque o metal alcalino terroso, ele também é reativo. Não tem a mesma reatividade da família 1A? Não tem, com certeza. Não perde elétrons com a mesma intensidade, porém, tem pontos aqui que a gente precisa perceber. As bases da família 2A, tirando berílio e magnésio, são bases fortes e pouco solúveis. Segundo, a carga do X aqui é mais 1, tá vendo? E aí, consequentemente, você não iria implicar o cálcio, já que o cálcio é da família 2A, a carga dele é mais 2. O único que teria ali a possibilidade de você ter uma carga mais 1 seria, no caso, a prata. Mas aí você sabe que a prata teria ali uma nobreza, é um metal nobre, né? E nem deslocar o hidrogênio ele deslocaria. Então, daria para a gente conseguir fazer essa dedução de maneira prática, resolvendo aí essa questão. Beleza? Então, é outro ponto aí bem interessante para a gente avaliar. Vamos seguir. Questão de número 43, é uma questão de soluções. É uma questão também bem explorada em provas, caiu inclusive na PUC desse ano. Praticamente a mesma ideia, só muda os valores, né? Então, é uma questão que não traz muito ineditismo na ideia, né? Do mesmo jeito que aquela outra questão de tabela periódica que a gente fez, já caiu em muitas provas, inclusive na própria Católica. Na Unicap 2022.2, na Unicap 2021.2, para os outros cursos, a questão estava pedindo justamente isso. Ele queria saber qual seria o metal que conseguiria ali produzir gás hidrogênio em contato com a água, e a resposta era metal alcalino em ambas as provas. Inclusive, foram provas aí seguidas que foram colocadas e que a ideia era a mesma. Então, veja que a Católica ela preza, né, por uma condição de não gerar essa visão tão inédita de abordagem, né? E a questão 43 não é diferente. Porém, é uma questão que pode trazer dificuldade para alguns alunos. Porque ele diz: o ácido nítrico tem aplicações em laboratórios clínicos ao ser utilizado para preparar amostras biológicas através de métodos de digestão ácida. Essa aplicação permite análise de elementos, traços ou metais pesados presentes nas amostras ao decompor a matriz biológica e permitir a quantificação precisa desses elementos. Uma garrafa desse ácido apresenta o teor de 53% e densidade de 1,33 gramas por centímetro cúbico. Qual é a concentração em quantidade de matéria? Lembra que quantidade de matéria é a forma que a gente hoje expressa quando a gente quer fazer a relação da concentração em mol por litro.
É a antiga denominação molaridade, ou concentração molar, ou concentração mol por litro. Mas, Erozinho, e se eu tivesse esquecido disso? As próprias alternativas também traziam para a gente esse indicativo, tá? Lembre que quando você analisa mol por litro, você está analisando a parte em função do todo, onde você entende que esse mol equivale ao número de mols do soluto e esse litro é o volume da solução, claro, em litros. Então, ele quer fazer uma relação mol de soluto, que é a parte, por litro da solução, que é o todo. Tudo bem? Então, qual é a grande divisão aí? Eu preciso trabalhar com litro da solução, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que a densidade da solução, segundo a própria questão, é 1,33 gramas para cada 1 centímetro cúbico, que é a mesma coisa que é compatível a ml, beleza? Se eu quero trabalhar com litro, já que o meu desejo é trabalhar mol por litro, né? Então, eu vou puxar aqui para 1000 ml, que equivale a 1 litro, e essa massa aqui da solução, vejam se vocês concordam comigo, de maneira bem prática, vai dar 1.330 gramas. Beleza? Só que vejam que desses 1.330 gramas, você tem simplesmente o soluto e o solvente dentro, que é a solução é o todo. Só que veja que ele deu um percentual em massa, o chamado título em massa, de 53%. O que seria isso? Seria o percentual em massa de soluto dentro da solução. É o que nós chamamos de título em massa. Então, eu vou aqui calcular 53% dessa massa na solução para achar a massa do soluto. Mas, Heron, por que tu quer achar a massa do soluto, garotinho? Porque se eu souber a massa do soluto, eu consigo encontrar o número de mols, porque ele deu a massa molar. E a ideia não é descobrir o número de mols para cada litro da solução. Então, se vocês perceberam, eu tenho aqui 1000 ml da solução, que é 1 litro, cuja massa correspondente a 1.330. Então, se eu calcular o percentual de soluto de 1.330, eu já vou estar calculando a quantidade de soluto para cada 1 litro, já que 1.330 corresponde a 1 litro. Beleza? E aí, 53% de 1.330, fazendo esse cálculo aqui bem prático para a gente ir avaliando sem muitas delongas, né, como se diz, eu teria aqui, ó, 0,53 vezes 1.330, você encontra aqui, amores, 704,9 gramas de quem? De ácido nítrico. E aí, por exemplo, se ele quisesse a concentração em grama por litro, seria essa resposta, 704,9 para cada 1 litro, beleza? Só que a questão não quer em grama por litro, a questão quer em mol por litro. Então, o que é que você faria? Se um mol de ácido nítrico tem, na verdade, uma massa de 63 gramas, então 704,9 gramas vai me dar um número de mols correspondente, que eu vou chamar aqui de N, você poderia chamar da forma como você quisesse. Então, a gente teria aí o valor correspondente a quanto? 704,9, só confirmando, né, todos os dados aqui para ver se bate direitinho, dividido por 63, você vai encontrar um valor correspondente aqui a mais ou menos 11,2 mols para cada litro, porque lembra que a gente fez esse cálculo para 1.330 gramas, já tiramos 53% disso, achamos a quantidade de ácido nítrico e, obviamente, determinamos o número de mols. Só que esse 1.330 não estava equivalente a 1 litro, então a gente encontrou esse número de mols para cada 1 litro. E aí o gabarito dessa questão, letra B, acredito que ela católica poderia ter sido um pouquinho melhor, assim, poderia ter sido mais cuidadosa na atenção do aluno na hora da prova, para ele não ter a percepção de que os valores estavam muito próximos ali, e isso geraria nele uma insegurança de arredondamento. Então, de certa forma, precisa um pouquinho de cuidado com esse aspecto, mas tudo bem, nada que seja colocado aí como uma crítica expressiva, não, tá? Então, é só um ponto aí que eu sempre acho que é importante deixar claro. Vamos lá, vamos seguir adiante. A questão 44 já é uma questão que eu consideraria ali mediana para difícil, porém é uma questão muito cobrada em prova. Por exemplo, nos materiais de revisão que a gente propõe, essa questão já apareceu algumas vezes. Então, não é uma questão que é atípica, já caiu em diversas provas, né, pelo Brasil, e que, de certa maneira, mostra, nesse momento, um lado que a católica busca aproximar questões que têm um nível ali mais contextual, mais tematizado, dentro de um texto base que ele usa como referência, que querendo ou não, é isso que o Enem está aí preconizando em termos de referência. Claro que a católica ainda oscila, tem questões muito objetivas, muito técnicas,
e que às vezes até insiste naquelas questões um pouco ultrapassadas de 1, 2, 3, né? Ou seja, quais são as afirmativas ali verdadeiras. Porém, esse tipo de questão é uma questão que traria aí uma situação interessante em termos contextuais, porém não é uma questão fácil. Porque veja o que ele traz aí para a gente avaliar. Uma técnica titulométrica de neutralização foi aplicada em estudo para determinar o teor de ácido acetil salicílico, AAS, disponível em farmácias privadas e unidades públicas de assistência farmacêutica. Nesse estudo, os pesquisadores pesaram 0,5 grama de comprimidos pulverizados de vários fabricantes. Após a dissolução das amostras de solução apropriada, adicionou-se algumas gotas de fenolftaleína, né, que são indicadores que vão gerar uma condição ali de indicar uma mudança de cor quando, por exemplo, as espécies ácidas ali presentes forem neutralizadas por espécies básicas durante o processo ali de titulação. Aí ele diz, ó, botou a fenolftaleína, em seguida amostras foram tituladas com a solução de hidroxissódio a 0 mol por litro, até a ocorrência do ponto de viragem da reação, ou seja, da mudança de cor, caracterizando ali pelo aparecimento da cor rosa, e aí ele coloca aí a referência que ele utilizou. Então, o que é importante vocês observarem é que ele está colocando aqui a reação de neutralização do ácido acetil salicílico com hidroxissódio, que está descrito a seguir, né? Na verdade, está descrito aqui, o texto acabou descendo, né? Mas nada que traga aí alguma mudança de linha de raciocínio, não. O que é interessante vocês perceberem é que a proporção é de 1 para 1 para 1 para 1. Então, veja que você tem aqui um ácido carboxílico, né? Esse ácido carboxílico, ele vai liberar esse H+, e esse H+, ó, vai ser neutralizado por esse OH-. Na neutralização vai acontecer a formação da água, e o sódio se junta a esse grupo aqui carboxilato, gerando carboxilato de sódio, né? Que é um sal carboxilado, que é um sal orgânico aí, como vocês estão vendo. Então, na verdade, o que está acontecendo é a proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Na verdade, o que está acontecendo é que o sódio está tomando aqui o lugar do hidrogênio, e o hidrogênio está se juntando ao H, uma reação simples aí de dupla troca, como vocês estão vendo, beleza? Ou seja, o cátion de um se junta a um ânion do outro, e você consegue visualizar isso sem maiores problemas. Aí você diz, beleza, Aaron, então, se a proporção é de 1 para 1, cara, eu posso determinar que a quantidade de mols de hidróxido de sódio que reagir vai equivaler à quantidade de mols de ácido acetil salicílico que também vai reagir? Sim. A quantidade de ácido que tiver dentro do comprimido é que vai ser colocado para reagir ali com hidroxissódio. E é interessante, porque ele quer que você diga o seguinte, ó, considere que em uma das amostras de AS, um fabricante Z, foram gastos 25 ml da solução básica. Eita, foi mal. E aí ele quer saber qual é o percentual de ácido no comprimido. Então, se eu descobrir a massa de ácido que reage com hidroxissódio, eu posso calcular o percentual de ácido dentro do comprimido. Por que, Aaron? Porque ele deu a massa do comprimido, meus amores. Está aqui. Então, se eu determinar, se eu conseguir descobrir qual é a massa de ácido que está ali presente, né, dentro do comprimido, eu consigo saber o percentual. Porque eu faria uma conta simples, ó. 0,5 gramas, que é a massa total do comprimido, está para 100%. Assim como a massa de ácido acetil salicílico, que está dentro do comprimido, né, que é o que ele quer saber, vai simplesmente equivaler ao percentual P. Só que essa massa que está dentro do comprimido é a massa que reage com quem? Com o hidroxissódio, que é titulado com hidroxissódio. Então, eu preciso saber qual é essa massa. Essa é a sacada da prova. Beleza? Então, vamos lá. Mas tem como eu descobrir o número de mols de hidroxissódio que reage? Tem, vamos fazer juntos. Veja que, do ponto de vista prático, a concentração que ele utilizou da base foi 0,1 mol por litro. Foi verdade, era um. Então, 0,1 mol para cada 1 litro. E a quantidade que ele utilizou da solução básica na titulação foi 25 ml. Então, ele usou aqui 0,025 litros. Fechou? E, consequentemente, o número de mols da base que a gente vai achar vai ser N. Então, eu vou descobrir o número de mols da base que reage pela concentração molar que ele deu e pelo volume que ele usou na titulação, que foi de 25 ml. No caso, o número de mols de hidroxissódio que vai reagir aqui, vai equivaler a 25 vezes 10 elevado a menos 4 mols. Fechou? Só que lembra que a proporção é de 1 para 1.
Consequentemente, se aqui está reagindo 25 vezes 10 a menos 4 mols, então aqui também vai reagir quanto? Vai 25 vezes 10 a menos 4. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí o que é que a gente pode entender? Que se eu determino que a proporção do ácido para o hidroxissódio é de 1 para 1, eu agora vou calcular, obviamente, a massa correspondente a esse número de mols. Porque se eu souber a massa correspondente a esse número de mols, eu vou jogar aqui, ó, e vou saber o percentual. Mas, cara, quanto é um mol de AAS? Porque se você souber quanto é um mol de AS, eu vou fazer 1 mol tem X gramas, assim como 25 vezes 10 a menos 4 mols, vão ter uma massa M que é a que você quer determinar, Aaron. Exatamente. Mas ele deu? Ele não deu de maneira direta. Ele deu a fórmula estrutural. E, no caso, uma forma estrutural até condensada, semi-condensada, porque ele escondeu ali hidrogênios e, claramente, carbonos, que são os vértices, mas que você consegue deduzir fácil. Então, o que você teria que fazer na prova? Deduzir a fórmula a partir da estrutura que ele deu. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Então, eu tenho C9. Vou colocar aqui, então, tá? Observação, vou colocar aqui, ó, C9, são 9 carbonos, fechou? 9 carbonos. Agora, com os hidrogênios, lembra que o carbono tem que ser tetravalente. Então, quando a tetravalência já tiver sido atingida, eu não preciso colocar hidrogênio. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ó, ele já tem, deixa eu mudar a cor para vocês verem, ó, esse carbono aqui, ó, ele já tem 1, 2, 3, 4 ligações. Esse carbono aqui, ó, já tem 1, 2, 3, 4 ligações. Eu só vou colocar hidrogênio onde o carbono ainda não atingiu essa tetravalência de maneira explícita. E aí, ó, falta um hidrogêniozinho aqui, falta um hidrogêniozinho aqui, falta um hidrogêniozinho aqui, falta um hidrogêniozinho aqui. Aqui, ó, esse carbono, faltam 3 hidrogênios para ele poder se estabilizar. Fechou ou não? Então, eu tenho 4 aqui, 3 aqui, 7, com mais um daqui, ó, do hidrogênio, 8. Beleza? Do oxigênio, 8, não é? Que são 4 aqui do anel benzênico, beleza? Com mais 3 aqui desse H3 lá de fora são 7, com mais um hidrogênio aqui ligado ao O, então é C9H8. Mas quantos oxigênios eram? Vejam que o número de oxigênios que nós temos aqui, ó, vai ser 1, 2, 3, 4. Ó, 4. Vamos calcular quanto é que dá isso? Bora? Lembra que ele deu as massas atômicas dos elementos, né? Então, se ele deu as massas atômicas dos elementos, claro que ele deu a massa aqui do sódio para enganar vocês, mas nada que a gente não tinha percebido que ele queria saber a massa ali do AS. Vamos calcular. Então, 9 carbonos, cada carbono é 12. Então, 12 vezes 9 vai me dar 108. Deixa eu só trocar aqui a cor. Vai me dar 108. Com mais 8 hidrogênios, cada hidrogênio é 1, vai dar 8 com mais o cada oxigênio 16, 16 vezes 4 dá 64. Tudo bem? Então fica 108 com mais 8 com mais 64, que dá 180. Então eu venho aqui, ó, e entendo que essa massa molar aqui é 180. Sabendo que essa massa molar é 180, eu vou pegar esse 180 e vou multiplicar pelo número de mols que a gente achou, que é 25 vezes 10 menos 4. Então isso aí, multiplicado por 25, deixa eu fazer aqui, ó, 180 vezes 25 dá, essa massa molar dá 4.500 vezes 10 a menos 4 gramas. Ou seja, 0,45 gramas. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, se dá 0,45, eu vou chegar ali, ó, e vou colocar aqui, ó, 0,45 gramas. 0,45 é a massa de ácido que reagiu e que estava dentro do comprimido de meio grama. Então, qual é a porcentagem correspondente a 0,45 de meio? Essa porcentagem aqui é o que você vai calcular e vai equivaler a 90%, né, pessoal? Então, nesse caso, ficaria 450, né, dividido por 0,5, 45 dividido por 0,5, que vai dar justamente o valor correspondente a 90%, cujo gabarito é a letra D de dado. Beleza? E você conseguiria aí raciocinar bem em cima dessa questão. Não é uma questão fácil, não é. Diga logo se passagem, mas é importante aí vocês terem essa referência. Beleza? Vamos seguir. Questão 45 é uma questão que envolve um conhecimento de termoquímica, uma questão que envolve conhecimento de deslocamento de equilíbrio, princípio de Chatelier, uma questão que envolve conhecimento sobre as propriedades físico-químicas das substâncias. Então, é uma questão mediana para um pouco mais fácil. Não é nada que traga aí elementos muito difíceis de serem resolvidos. Se você perceber, ele deu a equação. Claro que a gente parte do princípio que o aluno sabe que todas as espécies aí envolvidas
estão no estado gasoso, né? Metano, CO2, gás carbônico, monóxido de carbono e gás hidrogênio. Coloca o ΔH, que é positivo, então ele nos informa que essa reação ela é endotérmica, significa dizer que ela absorve calor, né? Ao ponto que a gente já tem essas interpretações aí associadas, beleza? Aí veja que a questão, o item 1 é um item muito voltado a um aspecto mais conceitual. A reforma do metano com dióxido de carbono é aplicada na produção de gases de síntese, que são misturas de monóxido de carbono e hidrogênio. Falo tanto isso para os meus alunos, que é inclusive um combustível do futuro. Monóxido de carbono e hidrogênio é chamado de gás de água ou gás de síntese. E é exatamente isso que ele coloca até agora. Então, nesse sentido, estaria correto até o momento. Estou usando ali a reforma do metano, né? O metano está reagindo ali com dióxido de carbono e está produzindo uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio, que é chamado gás de água ou gás de síntese. Esses gases são matérias-primas para a síntese da amônia. Veja, o hidrogênio, quando reage com o nitrogênio, produz amônia. Então, ele é matéria-prima na fabricação da amônia. Beleza? Ao ponto que a gente tem aí essa síntese, né, de Haber-Bosch, que é o associado à produção da amônia. Então, tem coerência sim. Produção de metanol, sim, é uma das maneiras que a gente tem de produção do metanol. É quando eu pego monóxido de carbono com hidrogênio e eu produzo metanol de forma que eu faço a hidrogenação do gás de síntese. Quando eu hidrogeno o gás de síntese, eu produzo metanol. Inclusive, eu falo isso durante as aulas. Eu digo que antigamente o metanol ele tinha tido uma extração muito mais presente da madeira, o chamado álcool da madeira, né? Dentro da fração da destilação seca da madeira, você extrai ali o metanol dentro da fração líquida dele. Só que no caso aí, hoje, a nível industrial, a gente produz a partir do gás de água, gás de síntese. A gente comentava isso, né? E fabricação de combustíveis sintéticos. A gente pode utilizar o gás de água, gás de síntese para produzir, por exemplo, estruturas ali hidrocarbonadas que vão permitir que a gente possa produzir ali combustíveis que não sejam retirados diretamente do petróleo, mas de maneira sintética. Então, é um item que traz uma visão mais generalista das ideias, né? Mas é uma questão interessante, é um item interessante, não é um item tão simples, não, né? Então, um item verdadeiro. Portanto, você já cortaria, né? Eliminaria aqui a letra C e só, né? E só. A reforma do metano com dióxido de carbono é realizada a temperaturas elevadas, pois o processo é exotérmico. Aí, minha gente, não tem nem o que dizer, porque aí é um item fácil. Você tem que entender que ΔH positivo a reação é indo. Então, consequentemente, eu não vou nem comentar. Você entende que, sendo obviamente endotérmico, você já cortaria o item 2, e isso faria com que você eliminasse a letra A e eliminasse também a letra E, né? Então, ficaria entre 1 e 3 e 1, 3 e 4. Já saberia que o item 3 é verdadeiro. Aí veja que o item 3 ele traz a visão do princípio de Le Chatelier. Porque quando a gente aumenta a pressão, a gente desloca o equilíbrio no sentido do menor número de mols gasosos. Veja que aqui eu tenho 4 mols gasosos e aqui eu tenho 2 mols gasosos. Beleza ou não? Ao ponto que, se por acaso eu aumento a pressão, eu vou deslocar para onde tem menor volume, para menor quantidade de gás. Então, no caso, em teoria, um aumento da pressão dentro do reator de reforma deslocaria o equilíbrio no sentido da formação de gases de efeito estufa. Por quê? Na hora que você aumentasse a pressão, você deslocaria no sentido inverso, que é onde tem metano e CO2, que são grandes gases de efeito estufa, são grandes GEE, né? São grandes gases de potencial estufa, ao ponto realmente que você entenderia que, se eu aumentasse a pressão, eu deslocaria no sentido inverso, que é o lado do menor número de mols gasosos, o menor volume, e, consequentemente, iria aumentar aí a formação de gases de efeito estufa. Esse item é verdadeiro, apesar de que a gente já tinha visto por eliminação que ele seria, né? Agora, veja que o item 4 tem a ver muito com a ideia de analisar a concentração da espécie gasosa em função da sua pressão parcial. Se você perceber, ele diz, ó, na hipótese de ser adicionado ao reator um sólido que retém o dióxido de carbono em sua superfície, ou seja, um processo adsortivo, né, que é quando você retém ali gás na superfície, e como resultado ocorrer a diminuição da pressão parcial desse gás, então veja que a ideia aqui é que eu estou diminuindo a quantidade de CO2. Eu estou tirando o CO2 no meio, eu estou reduzindo a concentração dele, consequentemente a sua pressão parcial. E aí o equilíbrio vai deslocar para repor essa quantidade que eu tirei. Quando você simplesmente coloca uma substância dentro de um meio reacional em equilíbrio, você adiciona lá uma determinada substância que faz parte do equilíbrio, aí a reação se desloca para consumir essa quantidade que você adicionou, né?
sendo gás ou solução aquosa. Mas se você retira, obviamente você vai fazer com que o equilíbrio se desloque no sentido de repor essa quantidade que você retirou. Então, no caso, eu vou deslocar no sentido inverso, que entenderia a formação de CO2, já que é ele que está sendo tirado. Então, a gente entende que esse item é um item verdadeiro. Veja que realmente os itens, eles trouxeram cuidado no processo de elaboração, né, no texto em si. Então, é um texto interessante no sentido da forma como eles elaboraram. Então, é uma questão aí bem legal para a gente discutir. Beleza? Vamos sim. Questão 46. Essa aí eu já acho uma questão difícil. Se a gente for escalonar, a gente teve aí mais ou menos 3 questões que poderiam trazer um grau de dificuldade para o aluno, que foi aquela que a gente fez sobre a parte do ácido acetil salicílico, né, que era neutralizado ali por hidróxido de sódio, no processo ali titulante, então era uma visão de soluções, uma visão estequiométrica. Tem essa questão que envolve o conceito de orgânica, propriamente dita, e a primeira questão que tem essa ideia de orgânica, né? Então é interessante frisar isso. E você vai ter a última questão, que foi uma questão de nível muito alto, tá? Então, veja o que é que ele diz. O PA4.6 é um polímero pertencente à família das poliamidas. Ele é produzido a partir da polimerização entre o ácido adípico e o 1,4-diaminobutano. Primeiro, que já começa a complicar um pouquinho a vida do aluno. Porque o aluno talvez teria que lembrar na hora da prova, se ele não observasse as alternativas e tentasse deduzir pelas alternativas, que o ácido adípico, ele é o ácido hexanodioico. Sacou? E aí, o que é que a gente teria como referência? O ácido hexanodioico é esse aqui, ó, C-O-OH, então você tem a carboxila na extremidade, aí você tem 4 carbonos em sequência, CH2, 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 beleza ou não? Para depois vir outra carboxila, até porque você tem um ácido X, ó, são 6 carbonos, né? Aí, ligação simples, dioico, são 2 carboxilas, tudo bem? Reagindo com 1,4-diaminobutano. Ou seja, você tem simplesmente 2 grupos aminos nas extremidades associados a uma cadeia principal de 4 carbonos, que é o butano, onde só há ligação simples. Então, você tem aqui, ó, NH2, aí, ó, CH2 4 vezes, beleza ou não? E NH2. Então, você tem essa cadeia ali butânica, né? Dentro da sua referência principal, e tem os grupos aminos ali nas extremidades, combinado? E o que vai acontecer é um processo de polimerização por condensação. Você vai ter uma síntese ali por condensação, porque você vai eliminar a água e vai juntar as cadeias. Como, Heron? Vamos fazer aqui para você visualizar? A ideia é que um desses hidrogênios aqui do grupo amina vai simplesmente interagir com o grupo OH do grupo carboxila, havendo então a perda de água. E nessa condição de perda de água, olha o que eu vou juntar, pessoal. Entenda que isso vai gerar um processo polimérico da seguinte maneira: você vai ter o ácido hexanodioico, você vai ter simplesmente a 1,4-diaminobutano. Aí você vai começar a intercalar as estruturas monoméricas, né, que vão formar o polímero. Então você coloca o ácido, amina, o ácido, amina, o ácido, amina. Por quê? Porque a carboxila de um vai reagindo com a amina do outro, para você gerar, obviamente, uma condição de repetição. Mas formando o que, Heron? Formando uma poliamida. Porque a amida, ela é simplesmente a junção de uma carboxila com amina, saindo a água e juntando, ao ponto que você vai ter isso aqui, ó, C-O-N. Cara, entendi, Eronzinho. Então você vai ter aqui, ó, C-O-N, que é amida, né? Mas você vai ter uma poliamida. Por que a poliamida? Porque você vai ter aqui, ó, CH2 4 vezes, vê se você concorda comigo, mas do outro lado você vai ter o C-O, porque esse OH ele vai sair, sacou? Esse OH ele vai sair. Ele não vai simplesmente gerar uma repetição, não vai ter outra amina do outro lado, sacou? Então deixa eu só ampliar aqui para você visualizar então melhor, que eu acho que ficou um pouco apertadinho, não foi? Então, deixa eu só. Vou fazer o seguinte: eu vou colocar tudo de novo, sem pressa, para mim é tranquilo isso, para a gente fazer uma explicação bem detalhadazinha aqui, vocês não terem problema, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o ácido hexanodioico, que o aluno, de certa maneira, teria que ter esse conhecimento prévio, apesar de que na alternativa ele fazia uma sugestão disso, mas tudo bem, vamos lá. Aí eu vou pegar 1,4-diaminobutano, então você tem aqui o grupo amino de lado, e você vai ter 4 carbonos aqui no meio, ligação simples, gerando aqui outro grupo
amino do outro, beleza? Aí vai existir aqui um processo onde eles vão polimerizar por condensação. Isso aqui é um copolímero, né? Eu estou usando monômeros diferentes, tá? E o que vai acontecer é que você vai formar uma amida aqui no meio, ó, C-O-N, só que com um detalhe. Esse C-O-N, se vocês perceberem, e antes desse C-O, você vai ter CH2 quatro vezes, né? E lá do outro lado você vai ter só o C-O. Por que, Aaron? Porque esse OH não vai desidratar? Lembra que você do outro lado vai ter uma carboxila, mas vai ter uma amina também, que vai desidratar. Não vou produzir uma poliamida. E aqui, ó, eu vou ter simplesmente o C-NH, aí vai ter CH2, quatro vezes, né? E aqui vai ter NH, já que o hidrogênio sai e, obviamente, vai se juntar uma carboxila, né? E aí a gente entende, ó, que isso aqui vai se repetir o quê? Vai N vezes. É esse garotinho aí que vai se repetir N vezes. Olha o nível de percepção que o aluno teria que ter na hora da prova. Muito, muito complicado. Não é uma questão fácil. E aí entra um detalhe bem pesado, porque se você percebe que nessa estrutura aí, você tem aí a presença de NH. E o que é que isso acontece, Aaron? O H, quando está ligado ao N, forma as chamadas ligações de que vai? De hidrogênio, né? Perfeito ou não? E essas ligações de hidrogênio, que é quando o hidrogênio está ligado a FUN, permite que essas estruturas de fitas poliméricas comecem simplesmente a se unir, ó, por interação. Você imagina uma poliamida aqui em cima e imagina outra poliamida aqui embaixo. E aí o que vai acontecer é que o H de uma, que está ali positivado, porque está ligado ao N, né, vai interagir com o N da outra. Então aqui embaixo vai ter outra estrutura dessa. Isso, aqui embaixo vai ter outra estrutura dessa aqui, ó, C dupla O, aí aqui simplesmente vai ter CH2 quatro vezes, aí aqui vai ter C dupla O, aí aqui vai ter o que? Vai NH. E aí vão ser fitas poliméricas que vão começando a interagir por ligações de que? Vai? De hidrogênio, gerando nessa condição amídica algo interessante, que é simplesmente, ó, vou até colocar aqui com uma, uma intensidade maior aí para vocês visualizarem, ó, tá vendo? Fazendo com que haja uma propriedade mecânica mais resistente, né, de maior durabilidade. Por isso que as polisamidas elas têm essa característica. Então, esse item 1 fala sobre isso, mas o aluno ter esse pensamento na hora da prova é pesado, viu? Bem pesado, mas tem coerência sim, tá? Por mais que, obviamente, esse item 1 fosse um item mais pesado nessa percepção que o aluno deveria ter, o item 2 é um item que diz que libera amônia. E a gente sabe que o que está acontecendo é a perda da água. Tá vendo ou não? Então veja que ele pega a carboxila com a amina aqui, vai existir claramente a união, a água cai fora, né? E você une as cadeias. Então, de certa maneira, você produz uma poliamida com a liberação de água. É um processo de policondensação, né? É uma síntese ali por desidratação. Então, esse item 2 está errado porque diz que é amônia. Então, já cortaria. Consequentemente, pessoal, já daria para ver que a 2 tem que ser falsa. Se a 2 tem que ser falsa, ou você marcaria a letra B, ou marcaria a letra E. Uma dessas duas possibilidades. Não é isso ou não? O A ou E. Não tem para onde correr. Beleza? Beleza, Eronzinho. Então, A ou E não, desculpa, o B ou E, né? O B ou E, né? Uma dessas duas aqui. Tranquilo? Só que aí você diz, mas Eronzinho, tem um item 3 então para ver. Sim, vamos ver. A estrutura molecular que se repete ao longo da cadeia linear do PA46, vocês entenderam porque é PA46, né? Porque você tem, na verdade, uma amina de 4 carbonos e um ácido de 6. E aí você está produzindo uma poliamida, onde você tem simplesmente 4 carbonos de um lado e 6 carbonos do outro, em função justamente dessa condição ali de união, tá? Tem massa molar igual a 198. Então tá aqui, ó, a estrutura que a gente deduziu que se repete. O aluno interpretar isso na hora da prova também é outro nível muito alto. Então, vamos ver o que é que a gente montou ali, bora? O que é que a gente observa aqui? Ó? Eu tenho um carbono com mais 4 aqui. Beleza? Vai. 5 com mais um daqui, 6. Com mais 4 aqui, 10. Tudo bem? Então, são 10 carbonos. 4 e 6, 10 carbonos, C10. Agora, quantos hidrogênios? Me ajuda. Aqui não tem CH2 4 vezes, então só aqui são 8 hidrogênios. Aqui tem CH2 4 vezes, né? Só aqui tem mais o quê? 8 hidrogênios. Tudo bem? Então, observe que aqui já tem 16 hidrogênios. Tá? 16 hidrogênios com mais um aqui desse N. Não é isso ou não? Perfeito ou não? Sacou? Com mais outro N daqui, né? Concordam? Só que deixa eu te fazer uma pergunta, cara.
o ponto principal que a gente tem que começar a pensar de maneira prática é calcular a quantidade total aí de hidrogênios que a gente tem, né? Isso, por isso que eu estou contabilizando. Então, eu tenho aqui 4 vezes 2, 8, 4 vezes 2, 8, 16, com mais 2 aqui, 18. 18 hidrogênios. Vê aí. Quantos nitrogênios eu tenho? Eu tenho 1, 2. E quantos oxigênios eu tenho? 1, 2. Será que bate com esse valor de 198? Vamos ver se bate, pessoal. Vamos ver, ó. 10 carbonos. Cada carbono é 12, dá 120. Hidrogênio é 1. 18 vezes 1, 18. Nitrogênio é 14. 14 vezes 2 dá 28. E o oxigênio é 16. 16 vezes 2 dá 32. Então, ficaria 120 com mais 18, com mais 28, com mais 32. Dá 198. Essa é a massa molar da estrutura que vai se repetir N vezes. Questão de nível bem alto, questão pesada para na hora da prova você visualizar. Então, realmente, o gabarito aqui dessa questão é a letra B de bola. E aí você consegue ver a ideia, né, de resolução dessa questão. Então, é uma questão difícil, bem difícil. Beleza? Vamos embora. Aí aqui eu já tinha colocado outros lados se não desse espaço, mas eu consegui ter espaço aí para responder e, consequentemente, já chegamos aí à letra B, tá? Vamos para a questão 47. É uma questão que envolve, na verdade, um conhecimento estequiométrico, né? Estequiometria pura, com uma visão de balanceamento, que provavelmente para alguns alunos trouxe uma dificuldade. Essa questão aí é uma questão de nível mediano, é uma questão que poderia trazer dificuldade para alguns alunos. Porque, se vocês observarem, ele diz assim: um automóvel viajou 280 quilômetros e consumiu, em média, 5 quilômetros por litro de etanol. Então, o que é que a gente observa? 5 quilômetros para cada 1 litro. Tudo bem? Beleza? Então, 5 quilômetros para cada 1 litro. Se ele viaja 280 quilômetros, obviamente, ele vai ter um consumo proporcional. Esse consumo proporcional, eu vou calcular aqui, que é V. E aí nós entendemos que esse V, que vai ser o volume de etanol que nós vamos calcular, vai dar 280 dividido aqui por 5, que vai dar 56. Beleza? 56. 56, deixa eu fazer esse cálculo de novo, para ver se bate direitinho. 280 dividido aqui por 5, né? Vai dar 56. Beleza. 56 litros é a quantidade que, obviamente, a gente percebe que houve de consumo, tá? Tá ok. Só que aí o que é que acontece? Vejam que o etanol que a gente está usando, né, no carro para fazer essa viagem foi obtido da fermentação alcoólica da estrutura da sacarose. Então, você teve aí uma fermentação sacarídea, onde na fermentação sacarídea foi hidrolisada aqui a sacarose, né? Na presença ali simplesmente de fungos, leveduras, que permitiram que obtivesse o etanol mais o CO2, conforme uma reação não balanceada, onde o processo de conversão é de 90%. Então, ele diz: qual a quantidade aproximada em quilo de sacarose? Então, ele quer saber qual é a massa de sacarose que eu vou precisar fermentar, né? Admitindo um rendimento de 90%, para simplesmente realizar essa viagem. Então, a ideia é: eu estou te fazendo uma pergunta que é a massa da sacarose, mas o que eu disponho de dado é a quantidade de etanol. Sacaram? O etanol é o que eu disponho. Porque ele está me dando o volume de etanol que eu usei, porque é 5 km para cada 1 litro. Obviamente, se eu viajei 280 km, vai dar para ver, que dá 56. Aí o cara diz: ah, então eu vou usar CNTP, 1 mol é 22,4 litros. Não, o etanol não é um gás, e nem tampouco está na CNTP. Só que, claramente, para saber a quantidade real de etanol que eu tenho necessidade para fazer essa viagem, eu tenho um volume, mas eu tenho uma densidade, e ele deu a densidade. Então, se eu tenho uma densidade, meus amores, por que eu não acho simplesmente a massa correspondente? Porque a gente sabe que a densidade do etanol é a massa do etanol sobre o volume do etanol. Então, a densidade é 0,8 gramas por ml, né, que é 0,8 gramas por centímetro cúbico. O volume de etanol é 56 mil ml, porque 1 litro é 1.000 ml, né? E eu vou descobrir qual é essa massa. Essa massa aí do etanol vai ficar 56 mil, né? 56 mil vezes 0,8. Isso aqui, meus amores, dá 44.800. 44.800. Beleza? Vou fazer de novo para verificar. Então, eu tenho 56 vezes 0,8.
Dá 44.800. Tá? Esse 44.800 gramas é a mesma coisa que 44,8 quilos. Fechou? Então, é isso aí como eu tenho referência, que é a quantidade de etanol. Então, eu já sei que essa foi a quantidade de etanol que foi produzido, a partir dos dados que ele colocou aqui para a gente. Tá? Só que agora me ajuda, pessoal. Pensem de maneira prática, sem muita conversa. Se vocês observaram, eu tenho a massa de etanol que eu estou produzindo, que eu preciso, e eu quero saber qual é a quantidade de sacarose. Então, eu tenho que fazer uma relação estequiométrica. Mas, para isso, a equação tem que estar balanceada. Então, se eu, por acaso, coloco aqui 1 mol de sacarose, vejam que eu vou gerar simplesmente um total de 22 hidrogênios. Se eu coloco aqui uma água, eu vou ter mais 2 hidrogênios. Então, no reagente, se eu colocasse lá coeficiente 1 em 1, eu teria um total de 24 hidrogênios. Tudo bem? Se vocês perceberem, o etanol tem 6 hidrogênios e o CO2 não tem. Então, o hidrogênio ele só é balanceado pelo etanol. Porque é a única estrutura aí da molécula do produto, né, entre as moléculas do produto, que tem hidrogênio. Então, por que não balancear os hidrogênios em função do etanol? E aí eu já consigo descobrir o coeficiente dele. Porque, ó, 22 com 2 dá 24. Como aqui já tem 6 hidrogênios, eu vou colocar 4. Porque 4 vezes 6 dá 24. Só que aí, quando eu faço isso, eu já consigo saber a quantidade de carbono. Porque 4 vezes 2, 8 carbonos. Para aqui dar 12, faltam 4. Aí eu vou botar aqui, ó, 4 CO2. Veja que agora a equação está balanceada. Quer ver? Olha o oxigênio. Eu tenho 11 aqui, com mais um aqui, 12. Então, ó, 4 vezes 2, 8, com mais 4 aqui, 12. A equação está balanceada. Então, qual é a proporção que a gente encontrou? 1 mol de sacarose para 4 mols de etanol. Total eram, então, ó, 1 mol de sacarose está para 4 mols de etanol. O que você teria que, na hora da prova, fazer, que seria mais trabalhoso, né? Determinar a massa molar das espécies para fazer uma proporção massa-massa. Por que tu quer fazer uma proporção massa-massa? Porque o dado está em massa e a pergunta está em massa. Tudo bem? Então, quanto é a massa molar da sacarose? Você teria que calcular 12 vezes 12, 22 vezes 1, que o hidrogênio é 1, 11 vezes 16, né, do oxigênio. Isso aqui dá 342 gramas por mol. Tá? E no caso do etanol, pode calcular, o etanol é C2H6O, né? Ó, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 O. Ele dá 46 gramas por mol. Então, eu teria 342 aqui, que seria a massa molar da sacarose, né? Que está para 4 vezes 46. Numa proporção massa-massa, você pode usar a unidade de massa que você quiser, porque se você usa grama de um lado, usa grama do outro, quilo de um lado, quilo do outro. Porque não vai cortar do mesmo jeito? Então, numa proporção massa-massa, você usa a unidade que você quiser. Claro que eu não vou ser ingênuo, em vez de utilizar grama-grama, eu vou colocar logo quilo. Por que, Aaron? Porque, obviamente, o dado que eu tenho é em quilo. Né? Eu não achei que era 44,8 quilos? Foi. Então, pronto, 342 quilos está para 4 vezes 46 quilos. Qual é a massa de etanol que eu simplesmente estou tendo aqui como produção? 44,8. Então, eu vou descobrir a massa de sacarose que eu preciso. Lembrando que essa massa de sacarose que eu vou calcular, eu estou simplesmente associando a um rendimento de 90%. Quando eu te dou o produto e peço reagente, esse produto que eu encontrei já equivale ao rendimento dado na questão. Então, quando eu achar o reagente que equivale a essa massa de 44,8, isso já vai ser vinculado ao rendimento dado. Porque o produto ele só é formado a partir do rendimento real, a partir da pureza, da quantidade que realmente reage. Então, quando eu te dou o produto e peço o reagente, esse reagente que eu encontrei já vai equivaler ao rendimento real, que no caso é 90%. Não troque. Não faça, o valor que eu achei vai estar para 100%, 90% vai estar para isso. Não. Na verdade, o valor que eu achei já vai estar para 90%. Porque quando eu te dou o produto e peço o reagente, o valor do reagente que você encontrar já vai equivaler a 90%, porque, na verdade, o produto é formado a partir do rendimento real. Tá? Então, no caso aqui, eu vou fazer meus pelos extremos. E quanto é que dá isso? Eu teria o seguinte, 342 vezes 44,8, dividido isso aí por 4 e dividido ali por 46. Eu vou encontrar um valor correspondente a 83,3 quilos.
Beleza? Eu vou fazer de novo essa conta para confirmar, tá? 342 vezes 44,8. Aí dá 15.321,6. 15.321,6. Aí vou dividir isso aí por 4 e depois vou dividir isso aí por 46. Aí dá 83,3 aproximadamente. Esse 83,3, na verdade, está para que porcentagem? 90%. Em 100%, aí eu vou encontrar a massa de sacarose real. Então, isso aí, 83,3 mais ou menos, né, que eu arredondei, multiplicado por 100 e depois dividido por 90, você vai encontrar mais ou menos 92,5, que seria a resposta dessa questão, cujo gabarito é a letra E. Questão clássica de uma visão estequiométrica, não é uma questão fácil, você teria que entender o volume de etanol a partir da quilometragem que foi percorrida pelo automóvel. Pegando esse volume, você usava a densidade para achar a massa do etanol. Essa massa do etanol, você, a partir da equação balanceada, relacionaria de forma estequiométrica com a sacarose e lembraria, obviamente, que essa quantidade de sacarose que você achou já vai estar para o rendimento real, que é 90%, e você puxaria para 100 para saber a quantidade aproximada inicial de sacarose que você precisaria. E aí é uma questão de um nível bem interessante aí, vou dizer que é uma questão mediana, e mediana até para algumas pessoas ali pode ser até mais difícil, é uma questão que exigiria aí da concentração grande do aluno, beleza? Então temos aí uma referência boa, tá? Questão 48. Já essa questão é uma questão que é a única questão da prova que eu colocaria que caberia um questionamento por parte do aluno, no sentido de você pleitear duas alternativas possíveis. Porque pelo primeiro gabarito que saiu oficialmente, o gabarito é letra C, mas, de certa maneira, há uma possibilidade do aluno interpretar a letra E também. E eu vou explicar por quê. Beleza? Então, vê só. O resíduo atmosférico, RAT, é uma fração pesada do petróleo oriundo de unidades de destilação atmosférica, UDA, instaladas em refinarias de petróleo. Os hidrocarbonetos que se encontram no RAT, ou seja, aquilo que a gente tem como fração pesada, como resíduo, não são separados de forma eficaz pela UDA, ou seja, pelo próprio refino do petróleo, pessoal. Onde você tem a torre de fracionamento e você sabe que o petróleo é uma mistura ali homogênea de hidrocarbonetos e você vai gerando estações de calor através da destilação fracionada para que os componentes possam ir se desprendendo em momentos diferentes, ao ponto que as estruturas residuais de maior massa molar, que a gente chama de fração pesada, não conseguem ter essa destilação adequada justamente pelo fato de terem ali massas molares maiores e que demandariam um ponto de ebulição muito alto. E isso faria com que, de certa maneira, você não tivesse eficiência nisso. É isso que ele diz. Não é separado de forma eficaz pela UDA, permanecendo como um resíduo não destilável. Geralmente, o rato é enviado à unidade de destilação a vácuo, aí faz sentido. Porque o que é a destilação a vácuo, pessoal? É quando você reduz a pressão a valores muito pequenos. Mas, Heron, e o que significa isso? Pensem. Se você tem aqui a amostra de um determinado material e você quer que esse material ele escape, você quer que ele vire vapor, existe uma força contrária que dificulta esse escape. E que força contrária é essa? A pressão atmosférica. Total, Heron. A pressão atmosférica é uma força simplesmente contrária a esse escape que a espécie deveria ter para poder, por exemplo, sair do estado sólido para vapor ou de líquido para vapor. Beleza? E aí o que acontece? Quando nós reduzimos a pressão atmosférica ou a pressão externa, como você queira dizer, a pressão que está submetida ali ao sistema, você simplesmente diz assim, pô, se eu reduzo simplesmente essa pressão externa que está sendo submetida a esse meio aí de análise, eu entendo que o obstáculo é menor. Então, quanto menor a pressão externa, menor vai ser o obstáculo para que haja o escape, né? Eu vou até colocar aqui com essas palavras. Menor vai ser simplesmente o obstáculo para o devido escape, beleza ou não? E, consequentemente, se eu tenho menor obstáculo, eu não vou precisar de uma energia tão alta para poder simplesmente escapar. Então, eu vou conseguir escapar numa temperatura de ebulição menor.
Por isso que a gente diz que quando a gente bota em unidade de destilação a vácuo, a gente está fazendo com que ele opere numa temperatura que não precisa ser tão alta. Por quê? Porque eu vou conseguir fazer ele destilar de maneira mais fácil, porque a temperatura de ebulição dele é menor. E isso, claramente, diz exatamente isso que ele diz no texto. Ó. Opera sob condições de temperatura próxima da UDA e pressão subatmosféricas, obtendo, então, uma faixa considerável de hidrocarbonetos que compõe os gasóleos de vácuo. Interessante que a operação da UDV para a destilação do RAT está baseada em quê? Na redução do ponto de ebulição. Mas, Heron, tudo bem, a letra C ela é bem plausível, ela tem uma coerência na nossa discussão. Só que lembra que quando você fala de capacidade de escape, você está simplesmente falando de pressão de vapor. Então, quando uma espécie ela tem um ponto de ebulição menor, é porque a gente estabelece que ela consegue escapar com mais facilidade. Então, a pressão de vapor dela se torna mais intensa. Isso do ponto de vista qualitativo. Porque se for do ponto de vista quantitativo, lembre, para uma espécie entrar em ebulição, é preciso que a pressão de vapor dela se iguale no mínimo à pressão externa. Então, se essa pressão externa cai, quantitativamente, o valor da pressão de vapor também vai ser menor, porque não tem que igualar. Então, a letra E, ela passa a ser discutível, porque a gente não sabe se ele está falando do aspecto qualitativo ou do aspecto quantitativo. Porque se for no aspecto quantitativo, a ideia de que você escapar com mais facilidade é a ideia de você dizer que ele tem pressão de vapor maior. Porém, eu particularmente acho que a letra C ela é a mais adequada para não gerar nenhuma situação ali, né, onde o aluno diz assim, mas qual é a interpretação que eu tenho? A única que não cabe uma dupla interpretação é a letra C. E aí, consequentemente, ela se torna mais viável dentro da resolução da questão. Beleza? Então, é isso que eu queria trazer aí para vocês. Tá? Vamos lá. Questão de número 49. A questão 49 diz assim para a gente. Aliás, na questão anterior, se você diz assim, aumento da temperatura, não, aumento do ponto de ebulição, não, diminuição da viscosidade, não é apropriado, porque a ideia é você reduzir o obstáculo externo para que você venha escapar com mais facilidade. Não tem a ver com mudar, né, a natureza da estrutura de interação daquela molécula quando você fala de viscosidade. Então, você está simplesmente eliminando aí essas duas alternativas, eu esqueci de comentar, e aí, consequentemente, a letra C seria mais cabível. Beleza? Questão 49. Questão de cinética. É uma questão que trouxe também uma linha de raciocínio bem técnico, é aquelas questões de afirmativa 1, 2 e 3 que eu particularmente não sou muito favorável, né? Mas está aí. Veja, eu tenho aqui uma etapa global que se divide em duas etapas, que é a lenta e a rápida. Lembrem que quando você tem uma etapa global que se divide em etapas lentas e rápidas, você chama de reação não elementar. O que é uma reação não elementar? É uma reação que acontece em duas ou mais etapas. Tudo bem? Se desdobra em etapas. A verdade é essa. Mas, Heron, como é que você expressa a velocidade de uma reação? Pela lei da ação das massas, ou pela lei de Gutenberg-Weiss, a gente diz que a velocidade de qualquer reação é igual a uma constante, que nós chamamos de constante de velocidade, que só depende da temperatura e, porventura, de algum mecanismo catalítico ali existente, tá? Vezes a concentração dos reagentes, concentração molar dos reagentes, elevado, no caso, aos expoentes que só podem ser definidos de maneira experimental. Beleza? Então, vou repetir. A velocidade é igual a constante da velocidade, que só depende da temperatura e, porventura, do mecanismo catalítico, vezes a concentração molar dos reagentes, elevados a expoentes que só podem ser definidos de maneira experimental. Onde esse expoente é chamado de ordem, ao ponto que quanto maior a ordem, maior a influência que o reagente exerce na velocidade. Por exemplo, se a ordem for 2, na hora que eu dobrasse esse reagente, em termos de quantidade, de concentração molar, 2 elevado ao quadrado faria a velocidade aumentar 4 vezes. Mas se essa ordem fosse 3, na hora que eu dobrasse esse reagente, 2 elevado à terceira aumentaria 8 vezes. E aí mostra que essa ordem demonstra a influência que o reagente exerce na velocidade. Porém, tem um detalhe. Essa ordem ela pode ser o coeficiente quando a reação for elementar.
E aí, quando ela for elementar, você pode pegar os coeficientes dos reagentes e, obviamente, estabelecer que aquele coeficiente ali é a ordem de cada reagente. Mas e numa reação não elementar? O mesmo raciocínio, só que prezando pela etapa lenta. Porque numa reação não elementar, quem define a velocidade é a etapa lenta. A etapa lenta define a velocidade. Você teria que lembrar desse recurso técnico. Portanto, lembrando disso, você iria estabelecer a seguinte ideia: a velocidade é igual a K, beleza ou não? Vezes a concentração do reagente da etapa lenta, que a etapa lenta é a que determina a velocidade, que no caso aqui, ó, é o CH3, 3 vezes, né? No caso aí, é esse radical que se vincula aos radicais metis associados a esse grupo aqui, aldoxila, né? E aí você tem, só para você montar, seria assim, ó, CH3, né? Veja se vocês concordam comigo ou não. Aldoxila não, grupo hidroxílico, né? Porque você vai ter CH3, aí tem CCH3, aí tem CH3, tá vendo? São esses 3 grupos metis, né? CH3 3 vezes, ligados simplesmente a um carbono, né? Ao grupo aldoxílico mesmo, né? Porque esses garotinhos, esses 3 carbonos aqui, não, Erozinho. Deixa eu apagar aqui. Porque você tem 3 CH3, vê, 3 grupos CH3 ligados a esse carbono aqui, ó, que porventura está ligado ao H. Na verdade, a gente está falando aí do álcool tesse-butílico, né? E aí você está entendendo que esse aqui é o radical justamente que vai tesse-butil. Mas tudo bem, isso não implicaria nenhuma mudança na resposta da questão, não, tá? Então você tem V igual a K vezes a concentração de quem? De CH3 3 vezes COOH elevado a quem? A primeira. Por que elevado à primeira, Aronzinho? Porque você tem que simplesmente dizer que, como a etapa é lenta e ela que define a velocidade, e o coeficiente dele aqui é 1, então vai estar elevado ao coeficiente. E é por isso que o item 1 está certo. Tá? Mas por que a etapa lenta é que define a velocidade, Heron? Porque pensa assim, na escala de produção. Imagina que eu e você trabalhamos numa fábrica e a gente é responsável por fabricar, sei lá, uma cadeira. Você é responsável pelo estofado e eu sou responsável pela base da cadeira. Aí nosso patrão chega, nosso patrão diz assim, olha, eu quero 100 cadeiras no dia. Você diz, beleza. Você tem que simplesmente fabricar 100 estofados e eu tenho que fabricar 100 bases. Se no final do dia você fabrica 100 estofados e eu fabrico só 50 bases, aí você vai ter 50 cadeiras, porque eu fui lento. Eu que simplesmente limitei a velocidade do processo global. É por isso que a lenta é que define a velocidade, beleza? Então, apagando aqui para vocês enxergarem melhor, tá aí. O coeficiente dele é 1, então fica CH3 3 vezes COH elevado à primeira, e é isso que faz com que o item 1 seja justamente o item correto, beleza? A reação global mostra a redução do íon cloreto. O íon cloreto, pessoal, ele não muda o seu NOx. Você tem aqui Cl-1, onde o NOx dele é -1, a carga dele é -1, e aqui no composto orgânico ele também é -1, porque ele está ligado ao carbono, ele é mais forte que o carbono. Ele puxa o elétron e fica claramente negativado com uma carga negativa, porque ele tem 7 elétrons por camada, ele forma uma ligação para ficar com 8, e ele atrai o elétron do carbono para si, né? E nessa condição de atração faz com que você, obviamente, entenda que você tem aí a característica de manter, né, o NOx e o cloro sem que ele venha variar o NOx. O que está acontecendo, na verdade, aqui é uma reação de substituição, pessoal, nucleofílica, né? O cloro ele está tomando o lugar do H, né? Esse OH está saindo e está entrando o cloro. Sacou? Só que ele vai ficar com a mesma carga que eu tinha antes. A mesma carga. Então, não é a redução do cloreto. Tá? E o aleto formado apresenta o carbono quiral. Não apresenta, pessoal. Entenda que esse carbono que está ligado ao cloreto, ele está ligado a outros 3 grupos CH3. Um carbono quiral é um carbono que é sp3, que tem 4 ligações simples, mas os 4 ligantes têm que ser diferentes entre si. É um carbono de natureza espacial, é chamado carbono quiral ou assimétrico, mas é preciso que os 4 ligantes sejam diferentes entre si. E nesse caso, dá para perceber que você tem ali CH3, então cada carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios, então obviamente ele não é quiral, e você tem esse carbono que está ligado a outros CH3 aqui, que tem claramente 3 ligantes iguais. Então, obviamente, você não tem carbono quiral. Então, nesse caso, somente o item 1 é verdadeiro, o gabarito é a letra A. Beleza? Acabamos prolongando um pouquinho nessa questão, né? Às vezes o tempo de resolução fica mais alongado e você começa já a raciocinar de uma maneira um pouco mais prolixa, né?
Mas vamos lá, vamos finalizar aqui com essa questão, que é a questão 50. Já é uma questão que, de certa forma, tem uma incorporação técnica muito elevada. Não é qualquer aluno que iria fazer essa questão na prova, não é. Acredito que até dentro de uma perspectiva ampla, você vai ter ali vários colegas e docentes que no início vão penar para resolver, porque não é uma questão comum, tá? Então, não acho que a Católica deveria ter proposto uma questão dessa, porque ela calibrou a ideia de resolução dela de maneira muito equivocada. Porque o nível de exigência dessa questão vai acabar sendo nivelando, né, os alunos bons e os alunos que não estão tão preparados, os alunos bem preparados, bons, não bem preparados, os alunos não bem preparados, de uma mesma forma, então vão acabar chutando da mesma maneira. E aí não faz essa diferenciação, né? Diz assim, uma solução eletrolítica com eletrodos de platina contém 500 ml de uma solução de ácido sulfúrico a 20% de massa e densidade de 1,14 gramas por centímetro cúbico. Então, esse aqui está na forma de expoente. Beleza? Ok. Então, vou parar aqui. Para aqui. Será que com esse dado eu consigo saber qual é a concentração, por exemplo, molar de ácido sulfúrico que eu tenho? Pô, era bem parecido com a questão que caiu aqui nessa prova, não foi? Foi. Onde ele dava, por exemplo, a possibilidade da densidade, dava o título em massa e queria saber qual era a concentração molar. Então dá para a gente fazer isso. Vamos fazer? Olha que interessante. Vamos construir bem essa ideia, né? Se você perceber, eu tenho 1,14 gramas para cada 1 centímetro cúbico. Essa é a densidade da solução. Mas se ele tem 500 ml, que é 500 centímetros cúbicos, né, que foi o volume que ele utilizou da solução, a massa aqui vai ser M. Tudo bem? Então, ficaria, no caso aí, deixa eu só fazer esse cálculo aqui rápido com vocês, ficaria 1,14 vezes 500, né, que é 14 vezes 5, dá 570. 570 gramas. De quem? De solução, né? Porque eu estou usando a densidade da solução e o volume da solução. Só que dentro da solução, uma certa quantidade é de ácido sulfúrico, que no caso é 20%. Então, quanto é 20% de 570? Se você calcula esse título de massa, que é o percentual de ácido sulfúrico aí dentro, isso aí multiplicado por 0,2 vai dar justamente quanto? 114. Sacou? Só que aí eu vou transformar isso em mol. Eu quero saber a concentração em mol por litro. Então, eu teria, ó, 1 mol equivale a 98 gramas. Ele deu isso para a gente, está aqui. Então, 114 gramas, que é a quantidade de ácido sulfúrico que eu tenho ali dentro. Não esquece disso, porque a parte de ácido sulfúrico é só 20%. Eu vou ter o número de mols N. Esse N aqui vai ser 114 dividido por 98. 114 dividido por 98 vai me dar um valor correspondente a mais ou menos 1,16 mols. Tudo bem? Mas eu estou fazendo aqui por uma questão até mais, vamos dizer assim, didática, na perspectiva do pensamento do aluno. Porque eu acredito que seria um raciocínio que ele teria na prova e eu queria mostrar como é que ele provavelmente estaria pensando. Mas lembre que se eu quero a concentração em mol por litro, eu já poderia ter trabalhado ali com o volume de 1 litro, né? No caso aqui, o que eu posso fazer? Se eu quero a concentração em mol por litro, eu vou pegar esse 1,16 mols e vou dividir pelo volume que eu tinha estabelecido, que era 15 ml, que é meio litro, né? E aí, claro, eu vou achar a concentração inicial do ácido sulfúrico em mol por litro. 1,16 dividido ali por 0,5, você vai encontrar 2,32 mol por litro, seria essa a resposta. Beleza? Calma. Isso é no início. Aí ele diz que essa solução ela foi eletrolizada sobre corrente constante durante 10 horas. O que é eletrolizar? Um processo não espontâneo, onde você passa a corrente elétrica para que, por exemplo, íons possam ser descarregados. Só que tem um problema. A solução é aquosa. Então, você tem ácido sulfúrico, que gera, na verdade, H+, mais o ânion sulfato, sem me preocupar em balancear por enquanto, tá? E você tem a água, que é H+, mais OH-. Tudo bem? Tudo bem, não? E daí? E daí que a gente começa a se perguntar, mas espera aí, quando você eletrolisa de forma aquosa, você vai descarregar íons. Então vai ter uma disputa. Como assim uma disputa? Ou descarrega o cátion no composto, ou descarrega o cátion da água. Só que era aqui H+ do mesmo jeito. É. Porém, quando você descarrega o H+ na água, você altera a concentração.
Sacou? Porque, obviamente, a água ela vai passar simplesmente a ter essa condição de ser ali consumida. Aí o cara, caramba, Heron, pois é. E nesse caso, quem descarrega é o H mais da água. Sabe por quê? Porque o ácido fúrico é um ácido forte. Ele libera o hidrogênio dele com muita facilidade. Então, o H+, que é proveniente do ácido sulfúrico, ele é um H+, pessoal, que tem dificuldade para receber elétron de volta. Porque na eletrólise, lembre, eletrólise é descarregar íons. É quando simplesmente você pega um cátion, e um cátion eu vou representar genericamente como C+, tá? E aí você vai passar corrente elétrica para que, obviamente, ele venha ganhar e volte a ser a substância simples que era antes. Do mesmo jeito que o ânion, que eu vou representar genericamente como A-, que tinha ganho elétrons espontaneamente, eu vou arrancar elétrons do ânion, ou seja, vai ter um gerador lá que vai gerar uma diferença de potencial, que vai arrancar elétrons do ânion e vai colocar no cátion. Então ele faz o ânion oxidar e faz o cátion reduzir forçadamente. E é isso que acontece. O ânion ele simplesmente gera A0, né, e perde elétrons. Eu volto a ser a substância simples que eu tinha antes, arrancando o elétron do ânion e colocando elétron no cátion. Então, nesse caso aqui, quem vai descarregar é o H+. Só que o H+ de quem? Da água. Porque o H+ do ácido, ele foi formado com tanta facilidade que ele não vai querer ganhar elétrons de volta. Ele vai dificultar. Eu precisaria de uma voltagem maior para isso. Então, o H+ da água é mais fácil de ser descarregado. Por quê? Porque a água ioniza pouco, libera o hidrogênio com mais dificuldade e, consequentemente, ele vai receber esse elétron mais facilmente. Beleza? Então, a gente entende que, à medida que a água vai descarregando durante essas 10 horas, eu altero a concentração da solução. E aí, nós entendemos que a gente pode calcular a quantidade de água se eu comparar a concentração da solução antes com a concentração da solução depois. Caramba, Heron, pois é. Essa é a concentração inicial. Só que agora eu tenho que calcular a concentração final do ácido, para eu comparar, obviamente, quanto de água eu descarreguei. Porque quando eu altero o volume de água, eu não estou alterando simplesmente a concentração, no mecanismo de diluição-concentração, né? Se o volume de água aumenta, a concentração diminui. Se o volume de água diminui, a concentração aumenta. Essa é a ideia. Então, tem que calcular, no caso aí, qual é a concentração final. Aí ele diz que pegou uma alíquota de 5 ml dessa solução, né? Que foi retirada e titulada com a solução padrão de KOH a meio mol por litro. Então, numa titulação ácido-base, eu acho que para o aluno até seria mais fácil fazer desse jeito, a não ser que ele quisesse pegar o ácido fúrico, colocar para reagir com hidróxido de potássio, fazer a reação de neutralização, balancear. Veja que eu tinha a concentração da base e o volume. Se você tem a concentração e o volume da base, você poderia calcular o número de mols. Calculando o número de mols da base, você calcularia o número de mols do ácido na proporção estequiométrica. Ou você lembraria da expressão de titulação, que é o número de H+ produzidos pelo ácido vezes a sua concentração vezes o seu volume é igual ao número de OH- produzido pela base vezes a sua concentração vezes o seu volume. No caso aqui, qual é a concentração, o número de hidrogênios do ácido? 2, porque é o ácido sulfúrico. H2, né? Tá aqui, ó. 2 hidrogênios ionizáveis. A molaridade do ácido eu quero saber, porque eu vou descobrir qual é a molaridade que foi titulada, que é a molaridade final, para comparar com a molaridade inicial. O volume que a gente usou foi a líquida de 5 ml. O OH- é 1, porque é uma monobase, ó, tá? A molaridade da base foi meio e o volume da base utilizado foi 100. Se eu usei ml antes, eu usei ml depois, tá? Tanto para o ácido quanto para a base. Então, no caso aqui, quanto é que eu teria essa molaridade, pessoal? Essa molaridade seria 5, né? Porque ó, 2 vezes 5, 10, passaria dividindo, 100 dividido por 10 dá 10, 0,5 vezes 10 dá 5. Aí, se eu descubro que a molaridade do ácido é 5 no final, aí o cara diz, opa, então eu vou comparar o que eu tinha antes e o que eu tinha depois, né, Heron? Isso, vamos lá. Olha a ideia. A ideia vai ser o seguinte, ó. A molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a molaridade da base vezes o volume, molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Só que comparando o início com quem vai com o final, já que eu estou alterando o volume. Lembre que é uma regra de 3 inversa. O que aumenta de volume diminui de concentração, ou o que diminui de volume aumenta de concentração. A ideia é essa. Então, percebe que eu estou indo de 2,32 para 5. Eu estou aumentando a concentração. Então, obviamente, significa dizer que o volume está diminuindo. E é isso que eu quero saber. Eu quero saber quanto de volume foi consumido. Sacou? Então, a molaridade do ácido era 2,32. O volume inicial do ácido eu quero descobrir quanto eu tinha, né, pessoal? Que foi, obviamente, ali. O que que restou, né, galera? Essa é a ideia, né? Não é isso? Sim ou não?
Não, porque qual é a perspectiva que a gente tem que entender? Espera aí, Anuzinho. A gente tem que lembrar, do ponto de vista prático, que eu tenho que saber quanto do ácido, obviamente, eu tinha no início após o processo simplesmente de titulação, né? Após o processo, desculpa, de eletrólise. Porque eu tinha a concentração inicial de 2,32, mas eu quero, nesse caso aí, descobrir qual é o volume, né, que se vincula a essa concentração. Não era, mas o volume era de 500 ml. 500 ml é o que eu tinha no início. Lembre que o meu objetivo é descobrir, na verdade, quanto simplesmente eu tive, né, como característica em relação ao que foi eletrolizado. Essa é a ideia. Então, para você ter ideia, eu fiz esse cálculozinho aqui para vocês entenderem aí essa perspectiva. Deixa eu só, que eu já tinha feito esse cálculo, né? Então, consequentemente, eu estou tentando ganhar tempo, né? Na verdade, é isso. Pronto. Então, eu acabei de achar aqui o tempo que eu tenho. Então, qual é a lógica? A lógica é, eu tinha 2,32, né, no início. Tinha ou não tinha, pessoal? Eu tinha 2,32, consideração inicial. O volume inicial que eu tinha era de 500 ml, lembra? Só 500 ml não necessariamente é o que eu vou eletrolizar. Então, isso é o que eu tinha no início. Mas a molaridade final ficou 5. Vamos descobrir qual foi o volume que foi simplesmente... O que é que restou de volume, né? Porque esse 5 ml não é o volume final, é só alíquota. É só alíquota. É só uma porção. Então, eu tenho que descobrir qual é o volume total daquele meio ali. Aí o cara diz, caramba, Verão, pois é, para essa concentração aqui ser 5, é preciso que esse volume seja quanto? Aí esse volume final aqui vai dar, sabe quanto? 232. Só que aí é que tá. Esse é o pensamento que a gente tem que começar a construir. Se eu descubro que o volume final é 32, e no início, claramente, eu tinha 500, né, pessoal? Então, eu tenho 500, que era o volume inicial que eu tinha, menos 232, que é o volume final daquela alíquota, né, que eu tirei, ou seja, da solução final, mas eu tirei 5 ml dali, né? Isso aqui vai dar 268. 268 ml. Essa foi a variação de volume que eu tinha. Que eu tinha o volume inicial de 500, mas o volume final que eu obviamente obtive diante da concentração final que eu tive na titulação é de 232. Aí eu subtraio o que eu tinha menos o que restou. Isso é a quantidade de água que foi eletrolizada. Que questão, pessoal. Então isso aqui equivale a 268 gramas, porque a densidade da água é 1 para 1. Se eu descubro que, obviamente, é 268 gramas, já porque a densidade da água é para 1 para 1, então me ajuda aqui, ó. 1 mol de água equivale a 18, 268 equivale a N' mols, né? Esse N', eu fiz esse cálculo, vai dar 14,9 mols. Vou conferir aqui, 268 dividido por 18 dá 14,9 mols. Só que lembra que a água, ela está simplesmente gerando 2H+, né? Não é isso ou não? São 2 hidrogênios que a gente vincula. Esses 2 hidrogênios vão vir da água. Aí o cara diz, então se aqui é 14,9, significa dizer que os 2 hidrogênios que se associam aí a ele, né, fazendo um processo de balanceamento, o que é que a gente vincula, né? Porque na verdade vão ser, no caso, 2 águas, né? Gerando ali a associação com 2H+, com 2OH-, para quê? Para que eu balanceie os elétrons que vieram ali simplesmente do ácido sulfúrico. Então, no caso, esses 2 hidrogênios, ó, se eu tenho aqui 14,9 mols de água, aqui vai ser o dobro, hein? O dobro de 14,9, pessoal, vejam se vocês concordam comigo ou não, vai dar 29,8. Então, essa é a quantidade de hidrogênio que eu tenho, porque eu encontrei que a quantidade de água é 14,9 e, obviamente, a quantidade de hidrogênio que eu vou obter vai ser o dobro, porque é H2O, nós são 2 hidrogênios para cada água. Então, dá 29,8. Certo, e daí? E daí que agora você vai fazer a proporção. Agora você faz a proporção. Que proporção, Eronzinho? A proporção na perspectiva estequiométrica com a quantidade elétrica que você gera. Como? Me explica. Explico agora. Eu vou apagar aqui só para poder ter espaçozinho para a gente resolver. Olha a dimensão de resolução dessa questão, né? Você tem aqui, ó, 2H+, 2 elétrons, tá vendo? Tá vendo ou não? Então, ó, 2 mols de H+, estão para 2 mols de elétron. Mas lembra que quando um mol de elétron atravessa o circuito, você simplesmente tem uma carga equivalente a quanto? A 96.500 Coulomb, que é a constante de Faraday. Então, fica 2 vezes 96.500 Coulomb.
Fechou? Só que qual é a quantidade de H+ que eu tenho? Não é 29,8? Que veio da quantidade de água que simplesmente foi eletrolizada? Então, eu vou descobrir qual é a carga. Só que a carga é corrente vezes tempo. Claro que eu poderia aqui simplificar, né, pessoal? Esse doisinho com esse doisinho aqui, beleza? Só que a carga é corrente vezes tempo. A corrente eu quero descobrir e o tempo tem que ser em segundo. Se foi 10 horas, e foi o tempo que, obviamente, eletrolizou, eu faço 10 vezes 60 vezes 60. Por que, Aaronzinho? Uma hora não é 3.600 segundos, que é a mesma coisa que 60 minutos vezes 60 segundos. Então, 10 horas eu multipliquei por 60 minutos, depois por 60 segundos, para descobrir essa corrente. Quanto é que dá essa corrente aqui, pessoal? Eu farei esse cálculo aqui com vocês. Fica 96.500 multiplicado por 29,8, né? E dividido aí por 10, aí dividido por 60 e dividido de novo por 60. Isso aí dá 79,8, ou seja, aproximadamente 80 amperes é a resposta, letra A. Questão muito, muito complexa. Então, vamos recapitular aqui. Você simplesmente pegava a densidade, que é 1,14 gramas por centímetro cúbico, pegaria o volume aqui de 500 ml, que é o que ele deu, aí acharia a massa da solução. Dessa massa da solução, só um percentual é de ácido sulfúrico, que é 20%. 20% de 570 dá 114, que é de ácido sulfúrico. Passei para mol, dividindo, obviamente, 114 por 98, que é a massa molar do ácido sulfúrico é 98, aí achei 1,16, que ao dividir por meio litro, que era 500 centímetros cúbicos, eu vou achar a concentração inicial em mol por litro, que é 2,32 mol por litro. Só que aí ele eletrolizou essa solução e a gente descobriu que quem eletrolizou foi a água, não foi o H+ do ácido sulfúrico, né? Então é o pensamento que você tem que ter. E aí, nesse caso, eu vou ter que descobrir qual é o volume que eu tinha lá, que restou na solução após a água ser simplesmente eletrolizada. Então, para isso, eu tenho que saber qual é o volume que participou, que eu tinha no início do processo de titulação. Então, lembrei que a expressão da titulação, em termos quantitativos, pode ser relacionado na equivalência, né, de ácido com base, onde eu tenho H+ vezes a molaridade do ácido vezes o volume do ácido, é igual a H- vezes a molaridade da base vezes o volume da base. A molaridade da base ele deu meio, o volume que ele utilizou foi 100 ml, está aqui, e o OH- é 1, que é a monobásica de hidroxipotássio. O H+ do ácido é 2, a molaridade do ácido eu quero descobrir, né? E o volume do ácido é 5, que foi o da alíquota. Aí isso aqui deu 5, a molaridade deu 5. Tudo bem? Só que aí lembra, o que aumenta de concentração reduz de volume. Essa é a sacada. De maneira prática. Então, se aqui foi 2/32 para 5, então esse 500 ml vai reduzir na mesma proporção. E aí faz uma regra de 3 inversa, né? Então, 2/32 vezes 500 é igual a 5 vezes o volume final, que vai dar simplesmente 232. Se eu pego 500 menos 232, vai dar 268, que é a quantidade de água que foi consumida, que é 268 gramas. Passando para mol, dá 14,9. Só que a água gera 2 hidrogênios, então 14,9 vezes 2 vai dar 29,8 de hidrogênio. Aí eu faço a proporção, 2 mols de hidrogênio dá para 2 mols de elétrons, ou seja, cada mol de elétron 96.500, está aqui. Aí eu pego 29,8 e igualo a carga que eu, obviamente, sei que é possível obter a partir da ideia de que a carga é proporcional, a corrente que atravessa o circuito é proporcional à quantidade que é eletrolizada, né? Ou, se você preferir, a massa eletrolizada é proporcional, né, à carga que atravessa o circuito. Então, no caso, 29,8 vai corresponder a uma carga Q, onde a carga é corrente vezes tempo, a corrente em pé e o tempo tem que ser em segunda. Eu passei 10 horas e passei aqui para segunda. E achei essa corrente de 80 pé. Questão de nível muito alto, não é qualquer pessoa que vai fazer na hora da prova essa questão, não. Tá? Então, é uma questão que, por exemplo, eu costumava fazer com meus alunos de preparação para os vestibulares militares. É uma questão que já caiu algumas vezes na prova do ITA e do IME. Então, é uma questão que exige um nível de conhecimento muito aprofundado e que, às vezes, dentro da perspectiva do que normalmente vinha caindo na prova, ele não criou um patamar estatístico para quando dissesse, pô, eu tenho que aprofundar para essa linha de raciocínio. Então, é uma questão que vai ser bem decisiva no sentido de não diferenciar os alunos, beleza? Então, é um ponto aí a ser colocado, tá? Então, no final, a prova ela foi considerada aí de mediana para algumas questões mais fáceis, outras mais difíceis. Vamos dizer que as questões difíceis que nós tivemos foi essa da eletrólise, né? Desse processo aí bem atípico, né? Com a variação da água. Tivemos essa questão aqui que da amida, que foi uma questão mais complicada que a gente fez também, não foi? Então, exigiria um conhecimento bem detalhado do aluno. E tivemos aquela questão também da AS, então teve 3 questões aí mais complicadas a nível de prova.
que eu diria mais complicada. Essa foi fácil, então tivemos aí uma fácil, né? Outra também relativamente fácil para mediana, né? Outra mediana, né? Essa difícil, essa mediana para fácil, essa difícil, essa aqui mediana para difícil, essa também, tá? Fácil, mais fácil, essa aqui também mediana e essa aqui bem difícil. Então, são os pontos aí que eu poderia colocar no comentário da prova, tá? Então, espero que tenham curtido bastante. Dá o like aí, compartilha com quem vocês achar o joinha, né, como se diz, né? Compartilha com quem vocês acham que é interessante para ver a resolução dessa prova e qualquer coisa vocês me dizem, estou aqui para ajudar sempre. Vamos sempre debatendo provas, resolvendo questões, colocando aqui no canal, dando uma motivada aí para vocês terem esse retorno da maneira mais adequada possível e que agregue e faça o conhecimento de vocês evoluírem sempre. Beleza? Então, vamos embora. Parabéns aí por esse desafio que vocês foram submetidos. Eu estou aqui na torcida para que dê tudo certo, tá? Então, valeu, forte abraço a todos. Até a próxima.